Eu vou falar sobre reforma protestante. Ontem, dia 31 de outubro, fez 500 anos da reforma protestante. Fiquem tranquilos, que eu não vou dar nenhuma aula de história. Bom, né? Quero que seja o mais prático, didático e introspectivo, no sentido de você fazer uma avaliação de você mesmo. Essa reforma protestante te alcançou? Pegue na mão de quem está do seu lado e pergunte: você está em reforma? Você está em reforma? A palavra do Senhor fala que a boa obra que Ele começou, Ele vai continuar. Então, Deus começou uma boa obra na gente. E começar uma boa obra é desfazer, desconstruir, construir algo novo. E reforma é isso. Vou falar sobre reforma protestante, do aniversário de 500 anos, e não tem como não fazer uma retrospectiva histórica, rápida, simples, básica. Eu estou vivendo um momento de reforma na minha casa. Isso é muito bom. Fica cheio de expectativa, o que tem que melhorar. Se é reforma é porque tem algo que desagrada, tem algo que não convém, tem algo que não está sendo útil. E reforma significa isso, alterar, desconstruir para reconstruir. É trazer Cristo ao centro, onde Ele está fora do centro. Primeiramente, a gente entende que para toda ação tem uma reação. E para toda reação houve uma ação. Então a reforma protestante, ela não surge do nada e pelo nada e sem propósito ou sem um estímulo. Algo aconteceu para que houvesse a reforma protestante, ou melhor, o marco da reforma protestante, quando Martinho Lutero pegou 95 teses e afixou na igreja de Wittenberg. É um negócio assim, na Alemanha. Fica mais bonito se falar o nome, né? Eu poderia ter dito só na igreja ali na Alemanha. Enfim, gente. Esse, na realidade, acontecimento foi só um marco, o ápice. A gota que fez transbordar a água que estava enchendo o copo. Mas a gente tem relatos que 100 anos antes, em 1414, um homem, um intelectual, teólogo e filósofo, professor de Oxford, foi condenado, porque ele já defendia o mesmo que Martinho Lutero foi defender. Defendia que estava errado os ensinos burocráticos da igreja, o controle totalitário da igreja, a venda de indulgência. Se você pagasse determinadas quantias, você não iria para o purgatório, você passaria direto para o céu, cheio de negociações e negociatas. Detalhe, nesta época, a igreja era fortemente aliada com o Estado. Nesse alinhamento com o Estado, ela tinha hegemonia. Um papa era como um rei, um imperador. Detalhe, gente, eu não estou aqui para criticar catolicismo, eu estou aqui para trazer relatos da reforma protestante. São fatos, são relatos que estão disponíveis em qualquer livro, em qualquer pesquisa que você fizer. Tá certo? Então, o que a gente vê na realidade é que a reforma protestante, 100 anos depois desse marco da morte desse professor, por exemplo, em 1517, aconteceu esse episódio. Mas o que eu gosto de destacar, de ver e imaginar e considerar é o agir de Deus na história. Deus é Deus da história. O Deus que criou o homem, o Deus que criou o sol, o Deus que se tornou carne e resgatou a humanidade perdida, o Deus que envia chuva como no dilúvio, Ele não pode alterar o curso da história? Quando algo desagrada e o pecado começa a tocar nas suas narinas, Ele interfere sim. Deus é o autor da história e Ele pode interferir a qualquer momento na história. Às vezes me perguntam: Jorge, qual a tua opinião, interpretação sobre os cânon
como que aquele livro entrou, como que o outro não entrou. Deus diz assim, esse entra, esse não entra. É simples. Deus influencia as pessoas. Isso aqui fala do que eu falei. Isso foi inspirado por mim, dizia o Senhor. Isso entra, isso não entra, eu não inspirei. E ninguém bota uma vírgula mais. Céus e terras passarão, a palavra do Senhor não vai passar. Ela permanece para sempre. E esse Deus que é o Deus da história, ele interfere nesse momento. E mais importante que Martinho Lutero, é por que Deus fez isso. Mais importante do que quem Deus usou, é para que Deus usou. Vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Amém. É nesse sentido que eu destaco a importância da Reforma Protestante. Foi a partir da Reforma Protestante que houve um rompimento, que se traz a Bíblia para o centro, que se traz Jesus Cristo por centro, que se estabelece as chamadas 5 solas. Solas significa somente Cristo, somente as Escrituras, a Bíblia, somente a graça, somente a fé, somente um Deus da glória, somente. Não há homens, não há templos, não há pagamento que te aproxima de Deus. A reforma trouxe Jesus para o centro, a Bíblia para o centro, a glória somente para Deus. Graças a Deus pela reforma. Graças à reforma surge um movimento pós-reforma chamado anabatistas, que além desse rompimento, os anabatistas, que daí derivam os batistas, diz, não basta só ter os solas, além disso tem que se rebatizar. Esse batismo de quando era criança não é suficiente, porque a criança não é consciente dos seus atos, do seu pecado. É preciso que o adulto, crente em Jesus Cristo, crente nas solas, que somente ele decide se rebatizar. Aí traz essa palavra. Mas os anabatistas traz mais, além do rebatismo, traz um rompimento entre igreja e Estado. Ele diz, o Estado, a política, o reino de Deus, a gente quer andar de forma autônoma e não dependente. Não que a gente não influencie na política, devemos sim influenciar na política, devemos formar opinião, mas não devemos ter a aliança, entendem, gente? A separação. Os anabatistas trouxeram isso também. Mas o que me deixa mais reflexivo sobre isso é o seguinte, eu ouvi sábado passado um senhor, tenho muito respeito por ele não congrega aqui, tá, gente? E dele falando que ouviu num seminário recentemente sobre a reforma, e o cara discorreu em 4 dias sobre a reforma, e eles ali numa plateia ouvindo sobre a reforma, e o cara concluiu que precisamos de uma nova reforma na igreja evangélica do Brasil. Eu ouvi, ok, não comentei nada com ele, mas eu fiquei pensando, precisaríamos mesmo de uma reforma na igreja evangélica do Brasil? Nesse momento aqui era fácil, tinha um endereço, tinha um nome, tinha um alvo, tinha que ser reformado, existia um controle, mas hoje a coisa é tão pulverizada, hoje está tão acessível a Bíblia, a verdade, a palavra. Eu acho que é o contrário, a reforma precisa dentro do cristão, o cristão se reformar sempre. É por isso que eu desafiei você a dizer assim, você está em reforma? Mais do que a gente se sentar e analisar o perfil do público evangelho, das heresias em alguma igreja, é dizer assim, meu Deus, dentro de mim eu tenho reconhecido que é Cristo, que somente a graça, ou eu tenho me achado merecedor da graça? Que a partir do momento que você se acha merecedor da graça, você já não entendeu a graça. Então eu acho que o importante da reforma é a gente agora olhar, e grato pelo movimento que Deus fez, pelo rompimento que Deus fez, passar em vista sempre a nossa vida e nos avaliarmos. Eu preciso de reforma. Senhor, a boa obra que o Senhor começou em mim, continua, Senhor. Continua. Estão me entendendo? Ok? Nesse sentido, eu tenho certeza que nós temos vivenciado
um mover de Deus, um verdadeiro tempo em que o Espírito Santo tem agido nas vidas, nas famílias. A reforma me alcançou, a reforma alcançou minha casa, a reforma alcançou meu casamento, porque Cristo alcançou meu casamento, Cristo alcançou minha casa, Cristo alcançou minha vida, Cristo tem alcançado outras vidas. Nós celebramos com alegria nessa igreja um projeto chamado Casa de Paz. Quantas casas compartilharam o Evangelho? Quantos casamentos foram transformados? Hoje aqui a gente tem casais que são fruto de alguém que foi lá e compartilhou a graça, o Cristo, as solas. Precisa mesmo a gente olhar e dizer, ou a gente que precisa se avaliar e dizer, quem que eu trouxe? Quem que estava desgarrado, separando, drogado, na prostituição e que eu influenciei pelo Cristo que habita em mim? Eu preciso de reforma. Eu preciso de reforma. Sou grato pela reforma que teve. Essa reforma me alcançou, mas eu quero continuar em reforma. Tem alguns cômodos, tem alguns quartos que precisam ser revirados, precisam ser alterados. Tem algumas estruturas de pensamentos, de comportamentos que precisam ser reformados. A reforma foi válida. A reforma foi feita por Deus. Foi Deus agindo na história. E Ele quer continuar agindo. Ele tem permitido, você tem se permitido a ação de Deus reformar você? Amém? Amém, igreja? Vamos andar nesse sentido. Além do projeto Casa de Paz, que certamente mais de 500 casas e famílias nós iremos alcançar e entrar como igreja do Senhor Jesus Cristo no próximo ano. Eu saí esses dias, um mês atrás, eu acho, estava almoçando na casa de um casal, discípulos do nosso GD. Eu não pedi autorização, mas como é um elogio, eu acho que eu posso fazer de público, né? Eu acho que não é antiético, não, tá valendo. Eu estava almoçando na casa de Cledson e Diana, e quando eu saí da casa deles, eu falei para Raquel, amor, a gente sai edificado, a gente sai desafiado a ter mais fé quando fala com esse povo, principalmente esses novos crentes. Meu Deus, a menina fala com uma didática, não, Deus vai alcançar. Eu já tenho visto o agir de Deus na minha casa, a minha mãe está transformada, eu tenho orado por eles, eu não vou retroceder, eu vou avançar e Deus vai fazer a obra. Eu fico só... E eu fico assim, meu Deus, eu preciso ter fé, meu Deus, me ajuda a ter essa fé dessa menina. O amor que menina que tem fé, e a Raquel, amor, não é meu não é eu que passo aqui, não, é Deus mesmo que está fazendo na vida dela. Tem gente em reforma, tem a ação de Deus nesse mundo, Deus está trabalhando, ei, se permita ser reformado. A reforma te alcançou? A primeira, sola. Passado essa simples abordagem histórica da ação de Deus no mundo através de vários homens reformadores e teólogos e, enfim, a gente vai falar especificamente sobre o que eles estabeleceram. E essas 5 solas, que são sola escritura, que somente a escritura, somente a Bíblia Sagrada, ou sola gratia, somente a graça de Deus, sola fide, que é somente a fé, sola Cristo, que somente Cristo, ou soli Deo glória, que somente a Deus, a glória. Essas 5 teses, elas não foram feitas assim imediatamente. Ao longo de 60 anos, elas foram construídas. Alguns reformadores influenciaram com uma, outro contribuiu com outra. No final, eles condensaram nessas 5, que realmente é um resumo do que a gente precisa observar para ter uma vivência ativa, uma vida de frutos, uma vida edificada. A sola escritura fala que somente a escritura, e é o que a gente entende. A Bíblia Sagrada é a sua única regra de fé e de prática? Ou tem um livrinho de alguém que recebeu uma visão de Deus e tal? Todos os livros, inclusive dos cursos da Cibapa, viu, meu irmão? A inspiração de Deus é a Bíblia Sagrada. São esses 66 livros aqui. Aqui foi inspiração de Deus.
Deus inspirou os homens e eles escreveram isso. Os outros livros não são inspiração direta de Deus. Pessoas beberam desta fonte, e está aqui a fonte primária da bebida, do alimento, do conhecimento, da revelação. É essa. Um livro de Homem ao Máximo, o cara bebeu tanto daqui que ele diz assim: deixa eu contribuir aqui, deixa eu escrever uma opinião aqui. É isso. Entre livro de Homem ao Máximo e Bíblia Sagrada, Bíblia Sagrada. Eu vou falar do Homem ao Máximo porque não é perseguição a nenhum curso. Entre livro de Homem de Coragem e Bíblia Sagrada, aqui é que dá coragem. Essa é a Bíblia Sagrada. Entre Joelson falar e o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia fala. Anote, observe. Aquele menino está falando bobagem, está falando heresia. O que ele fala é contra o que a Bíblia diz. É a Bíblia. É a Bíblia. É ela que é a nossa fé, de regra e prática. A palavra de Deus, ela deve ser encarada por nós de forma absoluta. A gente tem relativizado muita coisa e às vezes a gente lê alguma coisa e não compreende, não entende. Irmão, ora. Pergunta o seu discipulador, pergunta o seu líder. É uma oportunidade dos dois aprenderem junto, mas busque em Deus o entendimento da palavra dele, porque a palavra dele é absoluta. Absoluta. Esses dias eu estava compartilhando com a pastora Vanessa. Eu tenho lido um versículo aqui há muito tempo, eu não entendi, agora eu tenho um entendimento mais ou menos, compartilhei com ela. Ela me deu um entendimento melhor ainda do que o que eu estava tendo. Mas é a Bíblia, é a Bíblia. E o que está aqui, pode você não entender na hora, mas meu irmão, peça a Deus. Ele te instrui, Ele te revela, através de situação, de circunstância, de pessoa, Ele vai te revelar, Ele vai tirar a sua dúvida. Você lê esse livro na companhia do autor desse livro. A palavra de Deus em Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é como uma espada, mais afiada do que uma espada de dois gumes, onde ela penetra ao ponto de dividir osso e medula, alma e espírito, pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus nos ajuda a discernir o que é que eu estou pensando, por que eu estou pensando. A intenção do coração da pessoa é ser fiel, é não adulterar, é honrar pai e mãe, mas o que ela faz em pensamento é adulterar, é desonrar pai e mãe. A palavra de Deus te ajuda a discernir o que você está pensando. E você começa a ser vigilante dos seus pensamentos. Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Eu não posso estar pensando o que eu estou pensando, você rompe aquele pensamento e coloca outro pensamento. É a palavra de Deus que faz isso. A palavra de Deus nos faz feliz. É o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25. A palavra de Deus nos ajuda a tomar decisões, a caminhar. Porque em Salmos 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. Eu estou no item 1 das solas, que diz sola escritura, que somente a escritura, somente a Bíblia Sagrada. Estou falando sobre versículos que destacam a importância da Bíblia Sagrada. Um dos versículos, Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os pés, luz para o caminho. O que é isso? É você não saber que escolha tomar, e você quando está caminhando tem que tomar escolhas diárias, tem que fazer negócios, você tem que ensinar seu filho, tem que discipular, tem que aconselhar, e é cheio de alternativas. Eu não estou falando do caminho eterno, do único caminho, Cristo. Estou falando sobre escolhas, decisões, e a palavra de Deus te enche de temor. E esse temor do Senhor te dá sabedoria, porque te ajuda a tomar a melhor decisão, a fazer a melhor escolha. A palavra do Senhor faz com que haja lâmpada nos seus caminhos, e faz com que você veja que aquela escolha de namoro não é a melhor escolha de namoro, que aquela escolha de negócio não é a melhor escolha de negócio, ela é lâmpada para o seu caminhar. A palavra do Senhor faz você ver que existem precipícios, buracos, que faz você tropeçar. A palavra do Senhor traz cura. Salmo 107, versículo 20 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou. Meu irmão, eu não tiro a importância dos seminários de libertação.
Eu não tiro a importância dos seminários de cura, libertação, batalhas espiritual, mas a palavra de Deus purifica. A palavra de Deus nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus faz com que os pensamentos de Deus habitem dentro de você. É a palavra de Deus que faz com que você tenha um coração cheio dos sonhos de Deus. E por isso que diz, alegra-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas o teu coração é cheio do sonho de Deus. Deus coloca os sonhos dele dentro do seu coração e Ele realiza os sonhos do teu coração, porque o teu coração é cheio dos sonhos de Deus. Não é o desejo só meu, carnal meu, para minha vanglória, vaidade. É quando o meu coração está cheio dos sonhos de Deus, Ele faz com que os propósitos dele se cumpram na minha vida. A palavra de Deus, ela é alimento. Eu ouvi esses dias um irmão falando que viu uma reportagem, e nessa reportagem o cara estava destacando a importância de se apreciar o alimento. E a palavra de Deus é alimento, porque Deus fala na sua palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus está aqui. Ela também é alimento. Ela é para ser devorada. E ele estava falando da importância, medicinalmente, é reconhecido a importância de você degustar a comida, de você ter tempo à mesa ou em algum ambiente para você comer, porque seu cérebro vai entender que você está comendo, está se alimentando, vai haver uma melhor absorção dos nutrientes. E aí ele falando isso, eu estava lembrando da importância que é a gente reservar tempo, mas tempo de qualidade, para ouvir o Senhor através da sua palavra, para que essa reforma protestante continue nos alcançando, nos reformando através da sola Escritura. E eu fui pensar, meu Deus, eu estou fazendo errado, porque eu acordo, quando eu acordo, o despertador que me acorda, eu não sei vocês, até um irmão, ele tem um negócio que diz, não, amanhã eu vou dormir até acordar. Significa que ele vai dormir sem despertador, gente. Não é verdade, Cléber? É. Aí é dormir até acordar. E geralmente é o despertador que me acorda. Então, quando ele me acorda, eu me acordo aqui, aí já vem as mensagens chegando, aquelas outras mensagens, você já começa. E tal, e aí você já está ligado. Está ligado. Aí, às vezes, eu sento para pegar um negócio aqui, aí o celular está aqui. E quando você vai ler aqui, então? É lendo as mensagens chegando, você vai... É mais ou menos você está com a marmita para comer dentro do ônibus coletivo ali, gente cantando, aquela música do teretetê lá daquela FM, não sei o que, 44 FM, e você comendo, e menino corando, e gente falando, e você ali. Imagina, agonia para esse alimento. Aí eu, pois pronto, tem um tal do modo avião, aí na hora que eu acordo, o despertador acorda, aí eu, modo avião, pum. Silêncio, só os grilos. Aqui cantando. E aí eu vou lá fazer meu devocional. Ler, escrever e meditar. Ler, escrever e meditar. Ler, meditar, escrever. O que Deus falou comigo hoje de manhã? O que Deus falou com você hoje pela manhã? O que Deus falou com você hoje no seu alimento? Ou a gente é mais de um que acha que precisa de uma reforma? Vamos começar essa reforma em nós. Amém? A reforma te alcançou? Segundo tópico, somente a graça, ou sola gratia. É em latim, viu, gente? Porque na pesquisa que eu fiz tinha... Somente a graça. A graça, ela é incompreendida. Eu até estava conversando com uns irmãos e discípulos e pedindo perdão por um pecado que eu comecei a achar merecedor da graça. E quando você se acha merecedor da graça, você já não entendeu a graça. Eu estava começando a me orgulhar por vencer pecados. É diferente você orgulhar-se de vencer o pecado e você se alegrar por vencer o pecado. Eu deveria ficar alegre por vencer o pecado.
Mas eu percebi que eu estava orgulhoso por vencer o pecado, porque eu estava olhando sem graça e sem misericórdia para quem estava pecando, em pecados que eu já tinha caído. E nesse momento eu me achei desgraçado, sem graça, e me arrependi. Dificilmente eu vou ver algum pecado que eu não me identifique nele, porque não tem ninguém pelo qual Jesus morreu que não mereça uma chance nossa. A graça, ela nos basta. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, se for possível, colocar na parede. Ele diz, mas ele disse, isso o apóstolo Paulo estava pedindo a Deus para aliviar um fardo dele, e Deus fala, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo entende, e ele diz, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A graça nos ajuda a ver as nossas limitações, mas não ficar parado, a se mover. Você tem ficado parado por conta das suas limitações e as suas fraquezas? Ou você tem se movido em direção a Deus? Essas limitações que nós devemos ver e reconhecer em nós, e o apóstolo ainda fala que se eu vou me gloriar, que me glorie nas minhas fraquezas. Eu tenho aprendido isso com o pastor Valmir demais. Rapaz, o cara vinha aqui em cima, meu irmão, e falar de suas fraquezas, que fica com raiva de um. É homem, meu irmão, é homem, o cabo é macho, transparente, sem máscara. E aí você vê as fraquezas e diz, é igual eu, é igual eu, é igual eu. Mas você vê o poder de Deus. Quando você vê minhas limitações, a minha alegria é se você conseguir enxergar o poder de Deus. Quando você sabe que o pregador que vos fala tem desarranjos intestinais, quando é desafiado a trazer uma mensagem, a minha alegria é se você olhar e dizer, pois é Deus que faz a obra. Um dia que me desafiaram, domingo, trazer uma mensagem aqui, eu estava a 45 minutos antes do culto começar, dentro do meu banheiro, deitado já. Meu Deus, eu não tenho nada para falar para esse povo, como é que o Senhor traz um desafio desse? Porque eu falei, eu nunca vou atrás de pregar, mas no dia que me desafiaram, eu também não vou dizer que não vou, porque eu vou entender que veio da parte de Deus. Então, meu irmão, você está num pequeno grupo, sua liderança te deu um desafio, olha, não tem mais desculpa. É tremenda, mão, é suadeira, for o que for, aceite. A sua limitação vai ser onde Deus vai ressaltar a graça e a face dele. E o refrigério veio quando Deus falou assim, ninguém vai lá te ver não, rapaz. Meu Deus. Eu ficava imaginando aquele monte de carro vindo, entrando nos estacionamentos, o povo chegando e eu aqui na frente. Aí ninguém vai te ver, ninguém vai lá para te ver, ninguém vai te ouvir. Eles querem ouvir a palavra. Fale a palavra. Que alívio. Glória a Deus. Ninguém veio me ver. Ninguém veio me ouvir. É um alívio. A graça é quando você reconhece a limitação e diz, meu Deus, eu não consigo pregar, eu não consigo falar num pequeno grupo, meu Deus, como que o meu líder me deu esse desafio? A graça vai te dar a força para superar essa limitação. Eu tenho medo, Senhor. Eu trabalho com um homem ignorante, aquele homem é espírita, ele é macumbeiro, ele é um satanista, eu tenho medo, Senhor. Fale que tem medo. Senhor, eu tenho medo. Mostre para o Senhor que você tem medo. Fala da sua limitação. Compartilhe para alguém sua limitação. A pessoa vai olhar e vai se identificar com você na sua limitação. E vai dizer, eu também posso.
Porque se Deus dá força a ele, se faz ele enfrentar o medo, eu vou conseguir. Se eu me gloriarei nas minhas fraquezas, e a graça do Senhor me basta. Minha filha, quando fizeram o chá de revelação, e eu ia ter uma menina, meu Deus do céu. Eu todo preparado para ter um menino. Se for um menino, eu já sei, porque meu pai me ensinou a ser homem. Ajeita esse negócio, levanta esse queixo. Ele bate, levanta, bota esse ombro para cima. Eu saía, mago em rei, mago do Piauí, só o bucho, assim. Ele, aí, dizia assim, o senhor é homem, rapaz, o senhor é homem. E isso está tudo na cabeça. Rapaz, se eu tiver um menino, eu sei como é que cria. E tá, e nós vamos lá, o chá de revelação. Se for um menino, vai ser Marcão, negócio de pegada. Nós vamos correr, quem vai ensinar ele a andar de bicicleta sou eu, pescar e tal. E eu não sei por que eu não passava que poderia vir menina também. Eu acho que não era um desejo, é interessante, não era que eu desejava. Não, vai vir menino. Yeah. Aí quando vem a menina, eu só olhava para a mãe dela, meu Deus, eu estou me adaptando a conviver com essa mulher até hoje. A gente fez 7 anos de casado. Eu vou falar com a Raquel, a gente tem alguma coisa. Ela, amor, a gente tem que sentar para conversar alguma coisa. Já sei que sentar para conversar. Amor, tem que sentar, antigamente, tem que sentar mesmo. Pode, a gente está conversando aqui, bora logo, minha filha, conversa. Oxi. Aí não, meu amor, tem que sentar. Eu tudo bem, amor, vamos sentar. A gente senta. Imagina, a reforma que tem que ser do nordestino, sanguíneo, explosivo. Daí no início eu já contei essa história aqui. Eu mas não sei o que, falar, chega às vezes assim, natural meu. E ela chora. Por que está chorando? Parece que eu vou te bater. Eu não vou te bater, não. Aí eu me adaptando com a mulher. Aí, pum, a menina. Aí, meu Deus, que bom. E tem nome também, vai ser Rebeca e tal. Gente, aí é outra, é em dupla, eu fico lá, as duas. Aí eu vou falar com ela também. Rebequinha, não faz assim, meu filho. Meu filho, você se sujou, minha filha. Meu Deus. Precisa ficar abrindo a boca desse, caiu. Ela olha para mim. Aí enche os olhos d'água e derrama. Aí, meu Deus. Estou criando ferido no coração da minha filha. Oh, minha filha, papai, perdoa, papai. Aí eu estou me adaptando agora para falar com a Rebequinha. Vamos lá, brincar com a neném. Tem nome essa bonequinha? Tem não. É Duda, viu? É Duda. Tá bom, é Duda. Aí a gente fica lá brincando e ajeitando. E ela gosta desse papai bonitão. É a palavra dela, gente, papai bonitão. Mas, gente, é choro. Senhor, como é que eu vou ser marido dessa mulher desse jeito? Meu Deus. Não, gente, ó, é uma bênção minha esposa. Ó, é eu que preciso ser reformado. Só está entendendo todo mundo aqui? Ela é uma bênção, é meiga, delicada, mansa, uma ovelha, Raquel. Uma bênção. É a pessoa que Deus escolheu para Deus continuar a obra em mim. E quando vejo que continua, né, começou uma nova reforma chamada Rebeca, agora. Então, reforma é isso. Reforma é isso. A segunda reforma que é a graça, que não é merecimento, é imerecido, é graça, é na limitação que a gente encontra força, é no reconhecimento do medo e da incompetência e da incapacidade e da fraqueza que Deus se revela e é ressaltado. Chore nos pés do Senhor, chore, porque as nossas limitações vai refletir e destacar a nossa necessidade de Deus. É a graça. A reforma te alcançou? Ou a gente continua analisando nas mesas? Eu acho que o curso em que a igreja evangélica no nosso país tem tomado é um curso perigoso, tendo em vista em que a maioria dos... Meu irmão de Deus, a reforma dentro de você. E a graça. Quem você alcançou? Vai ter batismo agora, vai ter festa das águas. Quem é que está lá, meu irmão, que você influenciou? Quem é o autor da história que transforma? É Deus, é o Espírito Santo que fez aquele mover e usou Lutero. É Deus que está agindo hoje, tem um movimento de reforma, um avivamento, meu irmão. Cadê o avivamento dentro de você, meu irmão? A reforma te alcançou? Somente a fé
Somente a Escritura, somente a Bíblia é a nossa regra de prática, não é o que o líder, o pregador ou qualquer um fala, desde que eles falem pautado na palavra, é a palavra. Somente a graça, não é por mérito, não é por merecimento, não é pelo que você fez a mais do que o seu irmão, é graça. A graça te alcança e te salva, é de graça. O terceiro, a fé. A fé. Somente a fé. Viva por ela. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não viva pelo que você vê, só pelas circunstâncias, é pela fé. Isso é difícil porque só eu da minha família. A minha família também era só um, meu irmão. 1997, eu em Teresina, ele me convidou empolgado para ir para a igreja. Ele estava congregando na igreja batista. Ninguém da minha família, meu pai, minha mãe e os outros 4 irmãos, ninguém, só ele, novinho, empolgado. Ele queria que todo mundo fosse para a igreja, queria que todo mundo se convertesse, e o povo não estava na pegada ainda. Ele desistiu do Senhor. Ele ficou ansioso. Ele viu as circunstâncias. Ele não esperou o tempo de Deus, ele não viu que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele desistiu dos caminhos do Senhor. Tem vivido uma vida tribulada, já foi preso. Esses dias eu estava aqui, uma audiência no fórum. Meu irmão amado. Quando eu me converti, eu agradeci ele, que é a primeira vez que eu entrei na igreja evangélica, que não fosse a Assembleia de Deus da minha mãe lá no interior, foi com ele. E pela fé, o olhar da fé é um olhar diferente de olhar das circunstâncias. Pela fé eu perdoei o meu irmão, pelo que ele sempre fazia com a minha mãe, com a esposa dele. Uma vez ele sumiu 3 dias em Teresina, minha mãe estava desmaiando, doente. Vim procurando ele em IML. E aquilo marcou muito em mim, a forma que ele maltratava minha mãe. Uma vez eu comprei uma camisa bonita. Aí eu vou levar para meu irmão. Aí nessas viagens que eu fui para o Piauí, levei para ele. Cheguei lá, eu ouvi algumas coisas dele, eu vi o jeito, o procedimento dele. Você acredita que eu não dei o presente? Eu voltei com aquela camisa. Eu não achei ele merecedor do presente. Eu não achei ele merecedor da graça. Recentemente eu percebi que eu tinha que perdoar meu irmão. E começar a olhar com os olhos da fé para ele. E eu verbalizei, eu perdoo meu irmão, eu perdoo. Mas eu percebi que eu precisava construir pontes. Mandar uma mensagem. Conversar com ele. E assim eu fiz. É tanto que agora ele veio para essa audiência, eu falei, cara, olha, eu vou te dar toda a assistência. E fiquei conversando com ele, e ele mandando foto para mim. Aí ele veio, eu falei, cara, não pode ficar na minha casa, porque minha casa está em reforma. Essa reforma é uma maravilha. E a reforma do tema protestante, né? Mas é o seguinte, o mínimo que eu posso fazer por você, cara, é reservar um hotel. Já está reservado para você e para o seu advogado que está vindo. E eu quero que você jante comigo amanhã. Já está tudo pronto lá no quarto de hotel, um hotel bom. E no meu coração eu quero construir ponte. Eu não quero saber se ele merece nada. Porque eu também não mereço. Pela fé eu vejo ele transformado. Eu vejo ele pregando. Ele é um professor espetacular de biologia. E eu vi, cara, Deus tem plano para ele. E a gente conviveu muito bem. Eu consegui olhar para ele diferente. Porque tem um detalhe, e, meu irmão, tem um detalhe que eu queria que você prestasse muita atenção. Quando se fala em fé, os seus olhos pode ser um empecilho. Porque a gente costuma ver as circunstâncias e uma realidade imediata.
Para exercer fé é um olhar diferente, é um olhar através da cruz. E eu lembrei de uma história de uma mãe que tinha muita vergonha de uma filha num país em que se prostituía, uma vergonha para a família. E essa menina saiu de casa, nenhum dos irmãos se relacionava com ela. E a mãe tinha muita vergonha dela, e ela, prostituta. E ela conversando com o pastor, e o pastor: e sua filha, o que é que ela faz? Ela é prostituta. Pastor, sua filha é o quê? Ela é prostituta. Ela é isso? E levou ela a refletir que ela estava nessa condição. E o pastor desafiou: você tem que ver com os olhos da fé. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai dessa tenda e olha para a estrela. Abraão estava sem fé, ele estava olhando com os olhos, só com esses olhos. Ele estava vendo uma esposa cheia de pelanca, envelhecida pelo tempo, pelo deserto. Ele estava se vendo com os dentes frágeis, careca, queimado do sol. Ele e eu, pai de multidão. E Deus, para ajudar e dar um choque nele de fé, aproveita aquela noite, aquele céu do deserto, que é um céu diferente do nosso pela iluminação das luzes urbanas. No deserto, limpo, aquele céu estrelado, ele fala: Abraão, sai da tenda, Abraão, e olha para as estrelas. E Abraão olha para as estrelas. Ele tenta construir no olho de Abraão uma nova visão. E ele vê um céu cheio de estrelas. E ele fala: assim como você está vendo esse céu, guarda essa visão. É nessa visão que você vai andar com fé. É o que eu vou fazer com a sua descendência. Quando o pastor falou para aquela mãe: mãe, fecha os seus olhos. E aquela mãe fechou os olhos. Você está vendo sua filha? Estou vendo. Como é que ela está? Ela falou: está assim, está descabelada, está com roupas curtas. Mãe, fala o seguinte: visualize a cruz de Cristo. Veja o sacrifício de Jesus. Você consegue fechar seus olhos e ver Jesus Cristo na cruz? Você consegue fechar seus olhos e ver Jesus Cristo com sangue sendo derramado na cruz, com a sua vida? Essa vida dele que está se esvaecendo ali é pela sua filha. Ainda com os seus olhos fechados, mãe, veja por trás da cruz de Cristo a sua filha. Imagine esse sangue derramando na sua filha, alcançando na sua filha. Essa mãe começou a chorar. Ela já não via mais a filha prostituta. Ela via uma filha dependente da graça, da misericórdia, e estava atrás da cruz de Cristo. E essa menina tinha saído de casa, mas ela precisou voltar em casa. A mãe começou a orar por ela, esse pastor também. Com pouco tempo, a filha voltou em casa para pegar roupa. E quando voltou, essa mãe abriu a porta. E ela não enxergava a filha prostituta. Ela já viu uma filha que foi alcançada pela graça, pelo perdão de Deus, e deu um sorriso que vem da alma. Um sorriso verdadeiro. Um sorriso que acolhe. E aquela menina envolvida no braço, no sorriso e nas lágrimas da mãe, ficou constrangida com aquele amor. Mudou o plano, não saiu de casa, foi aceita, começou a ir ao culto e entregou a vida para Jesus. É por isso que o nosso olhar, às vezes, atrapalha a nossa caminhada de fé. Porque a gente vê as circunstâncias. E as circunstâncias imediatas nos atormenta, nos amedronta, nos desanima. Mas a fé nos lança para o futuro, para o destino, para a promessa. A fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante saber que fé é diferente de pensamentos positivos. Eu acho importante eu falar isso, porque da última vez que eu estava pregando na Manaim, e falando sobre sua palavra, sobre o que você fala, o menino depois não entendeu muito bem, e eu fiquei: cara, eu tenho que rever isso aí.
E ela ficou lá olhando para a xícara com café e dizendo: vira a coca, vira a coca. Pensamento positivo é diferente de fé. Pensamento positivo tem o homem como centro, tem você como centro da realização. O pensamento positivo tem você como sendo o detentor do seu futuro e da sua história. O exercício da fé tem a esperança na palavra. O exercício da fé é conhecer a promessa e dizer: Deus, eu tenho vivido a tua palavra. Deus, a minha esperança está nas tuas promessas. Você deposita a sua fé na palavra de Deus, que é a nossa esperança. Compreende a diferença? Se eu vejo uma grama seca, eu posso fica verde grama, fica verde, ela vai ficar seca do mesmo jeito. Mas eu creio que Deus mandará chuva. Eu creio que Deus cumprirá as promessas dele para comigo. Eu creio que Deus honrará a minha plantação, o meu cultivo. Eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho sido obediente à sua palavra. E por isso eu posso pegar a sua palavra e dizer: Senhor, por misericórdia, que a sua palavra se cumpra na minha vida. E depositar a minha esperança nisso. É diferente de pensamento positivo. Amém? Entendido? Somente a fé, sola fide. Fé, exercício de fé. Fé que Deus transforma. Fé na promessa. Fé na palavra. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A reforma te alcançou? Estou partindo para o final já, gente. Somente deu glória, somente glória a Deus, somente glória a Deus. Tudo o que fizer, seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer faça qualquer coisa que você faça, faça para a glória de Deus. É isso que diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Tudo o que fizer, faça para a glória de Deus. Isso é não tirar férias de Deus. Isso é saber que no seu leito, no seu quarto, escuro, trancado, Deus está. É saber que naquele seu trabalho, na fronteira do Brasil com Bolívia, você casado ou casada, sem seu líder, sem seu pequeno grupo, sem sua igreja, Deus está. É saber que o que você come e o que você faz deve ser para a glória de Deus. Devemos refletir a sua glória. Romanos 3, 23 e 24 vai falar sobre a glória de Deus. A graça nos aproxima de Deus e o pecado nos afasta de Deus. Se queremos refletir a glória de Deus, temos que combater o pecado dentro de nós. Mais um destaque importante para a reforma, que começou e que deve continuar dentro de nós. Devemos refletir a glória de Deus e nos afastar do pecado. Ontem, eu pedi para minha esposa me ajudar num pecado. Eu estava lendo uma passagem, tinha levado uma mensagem para Araguacema, e lá eu falei desses 5 pecados, e, meu Deus, tem um pecado desse aí que tem me deixado no deserto. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6 em diante, vai falar de 5 pecados que deixou o povo de Israel no deserto, e está no Novo Testamento. E diz que eles estão escritos ali para o nosso exemplo, para nos disciplinar. E eu fui ver que o pecado, o 5º pecado, o pecado da murmuração, tem sido muito presente na minha vida. Murmuração é uma ingratidão constante. E eu pedi ajuda a ela: meu amor, eu queria que você me ajudasse. Quando me visse murmurando, me desse um beliscão, uma cotovelada. Já começou, porque eu acho que me ajuda. Eu reconheço esse pecado e não quero ficar no deserto por conta dele. Somente a glória, porque se a gente combate pecado dentro de nós, a glória do Senhor vai ser mais destacada e facilmente reconhecida em nós.
quinto e último, sola Cristo, somente Cristo e ninguém mais para te levar a Deus, porque Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo, porque Cristo é o amor de Deus por nós, porque Deus amou tanto gente, que Deus se transformou em gente, para vir falar para a gente, cear com a gente e conviver com a gente. Na NVI diz que Deus amou tanto o mundo, que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus está em Cristo. A maior obra da humanidade, a maior conquista da humanidade, o maior evento da humanidade, não foi o homem ter ido para a lua, foi Deus ter descido para a terra. A gente poderia achar que... Eu vi uma historinha que diz o seguinte: se você visse um rei muito rico, um imperador, mas muito rico, nascido em berço de ouro, herdeiro da coroa, e que ele se apaixonasse numa viagem para o Brasil, por uma brasileira. Detalhe, a brasileira era uma mendiga, fedida, ali perto do Tietê, ali em São Paulo, debaixo de um viaduto. Ele passou, olhou, se apaixonou, parou o carro, olhou para ela. Você poderia dizer, ou a gente poderia achar, que esse rei, imperador, amaria muito essa mulher mendiga, se ele colocasse ela dentro do carro, mesmo ela fedida. Ia levar para o palácio dele, dar um banho, fazer unha, salão, cabelo, botar uma aliança, casar com ela, lá no palácio. Mas olha, a melhor descrição do amor de Deus para conosco vai além disso. Você imagina essa mesma situação, mas esse rei, esse imperador, ele deixa o palácio, ele deixa a limusine, ele deixa o conforto, e ele vai morar, conviver lá no viaduto com ela, viver lado a lado com ela, ver a dificuldade dela, se compadecer da sujeira e ficar lá com ela. Claro, é uma história, é um conto, mas foi o que Deus fez. Ele saiu da sua glória, da sua majestade, e é só Cristo, que é o Deus encarnado, e vem habitar. O Verbo se torna carne e habita no nosso meio, para conviver conosco, para nos ensinar o caminho, para dizer: dai graça, para dizer o Pai, Abba Pai. Ele é paizinho agora, para nos ligar com Deus. Somente Cristo. Não foi a mãe de Cristo que morreu, somente Cristo. Não foi o pai de Cristo, foi somente Cristo. Foi Cristo que fez esse sacrifício por nós. Amém? Você está em reforma, a reforma te alcançou, ela continua em você. Vamos ficar de pé? Além da reforma, tem o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Invoque o Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa, no perdido, naquele que você às vezes não crê na transformação. Invoque a presença do Espírito Santo. Esvazie-se de si mesmo para que o Espírito Santo te encha. A maior dificuldade não é nem o Espírito Santo nos encher, é a gente se esvaziar. Vamos com esse desafio para a nossa casa.